E aí, eu sou enfermeiro de atenção primária à saúde. Será que eu sei exatamente quais são todas as minhas atribuições? Na verdade, a melhor pergunta seria: será que executamos tudo aquilo que nos compete? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso espaço online de interação da enfermagem de atenção primária à saúde. Pessoal, na atenção primária à saúde, pessoal, assim como em todo nível de atenção à saúde, a enfermagem ela trabalha com as diversas dimensões do cuidado. Quais são essas dimensões do cuidado? Vamos lá. A gente já tem a dimensão assistir, que é prestar assistência ao paciente, faz parte do nosso processo de cuidar. Nós temos a dimensão gerir, Então, na atenção primária a gente permeia a dimensão gerir. Nós temos a dimensão educar, a dimensão pesquisar, e tudo isso se entrelaça dentro da atenção primária à saúde. Não tem como eu dizer que sou enfermeiro de atenção primária à saúde e que eu não faço parte de alguma dessas dimensões. A dimensão pesquisa, ela fica um pouquinho, geralmente na prática, ela fica um pouquinho de lado, E a gente precisa o tempo todo trabalhar com as pesquisas, com os artigos científicos. Isso é mais uma das coisas que a gente vai discutir aqui no canal futuramente, que é a prática baseada em evidências. Além disso, na atenção primária à saúde, a gente trabalha com o uso de tecnologias que a gente pode chamar de leves, duras ou leve-duras. O que é esse negócio de leve, dura e leve-duras? As tecnologias leves é o que mais a gente usa no contexto da atenção primária. Ou seja, a gente orienta muito, a gente conversa muito, a gente faz palestras, educação em saúde. E toda vez que a gente usa qualquer uma dessas técnicas de orientação, de educação em saúde, nós estamos trabalhando tecnologia leve. As duras, elas já fazem parte de um contexto maior, estão mais inseridas nos outros níveis de atenção, secundários, terciários, porque fazem parte das altas tecnologias para imagens, exames. Dentro da atenção primária à saúde, a gente trabalha mais as tecnologias leves. E, sobretudo, como base da atenção primária, nós temos a prevenção e a promoção à saúde como estratégia de trabalho que deve estar presente todos os dias no cotidiano da atenção primária. Pessoal, quando a gente fala de atenção primária, não tem como a gente deixar de abordar algumas legislações que são extremamente importantes no contexto do nosso trabalho e da nossa prática. Vamos falar agora rapidamente de algumas delas? Vamos lembrar as principais, as mais importantes? A primeira e mais importante que eu gostaria de citar aqui para vocês hoje é a 7.498 de 86. É a Lei do Exercício Profissional. Gente, é nossa lei base, Lei mãe da enfermagem, é ela que regulamenta, e o decreto 94.408 de 87, são eles que regulamentam a nossa prática, é a nossa lei do exercício profissional. Nós temos, além dessas, para o contexto da atenção primária, uma lei extremamente importante, que é a 2436 de 2017, que sofreu aí a atualização em 2017, anteriormente ela era a 2488 de 2011, e nós temos ela como base na atenção primária à saúde. Ela dita algumas regras, tudo que a gente precisa saber sobre atribuições de profissionais está incluído aí dentro da Lei 2436 de 2017, que é atualizada. Ok? Nós vamos falar futuramente, posteriormente, somente dessa lei. Mas vamos só lembrar esse contexto legal, porque para a gente entender de atribuição profissional, não tem como a gente deixar de abordar esse contexto legal, que é extremamente necessário a gente conhecer. Por quê, Patrícia? Eu sempre falo isso para os meus alunos, Os alunos de enfermagem, eles tendem muitas vezes a não gostar muito de lei. Puxa vida, se eu gostasse de lei, eu teria ido lá fazer direito, por exemplo, ou outra profissão. Não, gente, não tem como, em qualquer profissão. Nós precisamos estar empoderados do que é nosso, das legislações que envolvem a nossa atuação. Para quê, Patrícia? Para que a gente não saia desse norte. Precisa estar
conscientes e sabermos aí as legislações mais importantes no contexto da nossa prática. Eu tô citando algumas, gente, mas na atenção primária, no SUS, existem inúmeras, tá? E a gente precisa inseri-las no nosso dia a dia, inseri-las lá na nossa lista de estudos, tá? Não tem como deixar de aprender e de estudar as legislações em qualquer profissão. Além da 2436 de 2011, nós temos de 2017, né? Temos aí a 564 de 2017, que é o nosso Código de Ética de Enfermagem. Pessoal, 564 de 2017, não tem como não saber. Nosso código que rege, dá as diretrizes éticas da nossa profissão. Para a gente não infringir nenhuma dessas diretrizes, para a gente caminhar adequadamente. Muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, erram, né? Cometem deslizes e depois não adianta justificar que não sabia, porque está inserido dentro do nosso curso de enfermagem. Então, quando a gente finaliza e recebe nosso diplominha na mão, isso quer dizer que a gente deve ter conhecimento de todos esses aspectos legais da nossa profissão. Além disso, nós temos também algumas mais específicas, como por exemplo a 358 de 2009. Ela veio, gente, para trazer a definição dos termos consulta de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem. Pessoal, antes de 2009 era uma confusão e até hoje muita gente tem problema para entender. Quando tá falando de processo, muitas vezes tem gente que fala as etapas da SAI. Gente, etapas são processos, 5 etapas, certo? Mas em outro momento também eu vou fazer um videozinho falando só dessas questões aí, das diferenciações, de todo o contexto que vem dentro dessa legislação. Okay? Ainda no contexto dessas legislações, eu não posso deixar de fora a 8.080 de 90, que é a nossa Lei Orgânica da Saúde, e a nossa Lei 8.142, que versa aí sobre a participação social, participação da comunidade nas ações públicas, né, no contexto do SUS. Essas duas leis eu não posso deixar de abordar, que elas são extremamente importantes na nossa prática de trabalho e também ditam aí as nossas atribuições dentro do contexto do SUS, utilizando seus princípios e tudo mais. Mas, pro contexto desta aula de hoje, eu quero puxar aqui dessas legislações a 2436 de 2017, tá bom? Que é a mais atualizada, nossa PNAB, Política Nacional de Atenção Básica. Nós vamos focar hoje aonde? Nas atribuições de quem? Do enfermeiro, tá? Eu também quero gravar outros vídeos falando das atribuições dos demais profissionais da equipe. Porque como vocês verão, o enfermeiro tem grande participação na supervisão, na administração, na gerência, na organização do processo de trabalho de diversos outros profissionais, né? Como os da nossa categoria profissional, os técnicos e auxiliares, e também como os profissionais como agentes comunitários de saúde. Então, a gente tem uma participação importante aí no processo de trabalho desses profissionais e a gente precisa saber quais são as atribuições deles. Ok, vamos lá então. Dentro do contexto da 2436 de 2017, vamos falar sobre algumas atribuições. Vocês vão estar vendo aí as atribuições, eu tentei colocar nos quadrinhos coloridos, né? E a primeira atribuição que eu queria aqui colocar para vocês é a seguinte. Essa atribuição é a seguinte: realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários, escolas, associações, entre outras, em todos os ciclos da vida. Eu costumo brincar com os meus alunos que a atenção primária não tem nada de atenção básica, né? Política Nacional de Atenção Básica não tem nada de básica, é extremamente complexo. A gente tem que lidar com esse público em todas as suas fases da vida, né? Então, desde a criança, vai lá do momento do pré-natal, depois do pré-natal a gente tem puerpério, as ações no puerpério. Depois do puerpério a gente tem a saúde da criança, a puericultura. Depois disso nós temos
a saúde do adolescente, a saúde da mulher em idade reprodutiva, a saúde do homem, a saúde do idoso e por aí. No contexto, né, no quadrinho verde mais escuro aí, realizar consultas de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos. Gente, nós falamos, vou até dar uma interrompida aqui, porque a gente falou duas coisas importantes. A primeira, consultas de enfermagem. Legal, né? Grava essa palavrinha aí. A segunda, a prescrição, solicitação de exames. Na verdade, foram 3 coisas muito importantes. A terceira, protocolos. Tá? Guarda protocolos também, tá bom, gente? Isso é muito importante no contexto da nossa atuação, por isso que no projeto de integração ensino-serviço, além da consulta de enfermagem, que a gente vai ver a importância dela daqui a pouco, nós temos também as ações voltadas para a realização de protocolos, ou seja, para fazer protocolo, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não, a gente vai falar disso, vai ter outro, na sequência desses vídeos a gente vai falar. Eu começo trabalhando a atribuição, porque a gente precisa saber o que é nosso, tá? Pra gente se empoderar realmente. Ok, pessoal, continuando, diretrizes clínicas e terapêuticas, né? Outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal, do Distrito Federal. Então, tudo que vai aparecendo de acordo com as demandas, né? Hoje a gente está vivenciando a pandemia do Covid-19, foi algo que surgiu, é uma demanda nova. Os serviços de saúde precisaram sofrer uma reestruturação, tanto física quanto de recursos humanos, de recursos materiais, e tudo isso impactou bastante na enfermagem. A gente pode fazer uma discussão posterior sobre esses impactos também. Tudo bem, gente? Quero que vocês vão refletindo assim. Enquanto eu falo, vocês vão refletindo assim. Eu faço, eu não faço. Tá bom? Eu já coloquei algumas coisas. E quem é aluno, que ainda não tem atuação profissional, mas já foi para campo de estágio, possivelmente. Ou não, quem ainda vai, recorda de tudo isso que a gente tá bom? Olha lá, pessoal, o que mais? No terceiro quadradinho, realizar e ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco de acordo com protocolos estabelecidos. Classificação de risco. Gente, dá outra aula. Por isso que eu falo que esse canal vai ser muito rico. Classificação de risco. Pessoal, eu tenho que fazer, eu tenho que ter demanda, eu tenho que ter agenda, eu tenho que ter demanda espontânea e eu tenho que ter classificação de risco. Patrícia do céu, você tá falando que a gente tem que ter um monte de coisas, mas você não tem ideia do que é o nosso serviço, você não tem ideia do que é a nossa vida. Gente, eu tenho ideia e eu posso garantir para vocês que eu tenho ideia. E a gente sabe, né, de quais são as problemáticas, as necessidades, mas se a gente não tiver empoderado, eu sei quais são as dificuldades, né, como eu estava dizendo, eu trabalho com municípios, com 7 municípios diferentes, e a gente discutiu muito dificuldades, inclusive teve um dos tópicos da minha pesquisa que foi as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, mas a gente cai num outro assunto que é planejamento. Tá? Planejamento de ações, e eu sempre trabalho, né, inclusive no projeto, a gente tem um contato próximo até com o gestor de atenção básica, eu tenho consciência de que vocês sozinhos, muitas coisas vocês não vão conseguir se empoderar e executar, né? Se empoderar, a gente tem que se empoderar. O que adianta eu aprender se eu não vou colocar em prática? Gente, é uma visão muito errada quando a gente pensa assim. Eu preciso aprender, porque para eu traçar um plano estratégico, um planejamento estratégico, envolver o meu gestor nesse planejamento, eu preciso estar empoderado dessas ações em primeiro lugar. Tudo bem, gente? Eu preciso saber o que é uma classificação de risco, como fazer isso, né? E planejar o que eu vou precisar para que isso aconteça em relação tanto a recursos físicos, humanos. Muita gente fala, mas a gente não tem nem profissional para trabalhar. Patrícia, você está falando dessas coisas, a gente não tem. Mas a gente precisa se empoderar. Para quê? Para a gente traçar plano, para a gente discutir ações com gestão
e fazer com que isso aconteça, né? Por que que existem tanta discrepância, gente? Por que que em alguns municípios acontece e em outros não? E a gente tem muito assunto para discutir, só estamos falando de atribuição hoje. Vamos continuar aqui, né? E a gente vai continuar esses debates aí para frente. Espero que vocês acompanhem e gostem desses debates. Outra coisa, realizar, quadrinho lilás aí, realizar estratificação de risco e elaborar planos de cuidado para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe. Pessoal, classificação de risco, estratificação de risco, né? Você precisa saber dentro da sua unidade quem são as prioridades de trabalho que você tem, tá? Quais são as prioridades? Eu tenho um grupo, né? Eu faço atendimento de hipertensos e diabéticos. Mas você tem a estratificação de risco desse grupo? Tem vários instrumentos para estratificar risco, mais um tema para outro vídeo, tá bom? É atribuição nossa, a gente precisa saber demanda de prioridade, porque senão a gente vai apagar incêndio o tempo todo, porque a gente não planejou e não trabalhou as prioridades, pessoal, ok? Continuando, realizar atividades em grupo e encaminhar quando necessário os usuários. Isso a gente falou bastante logo no comecinho, sobre a questão da prevenção, promoção, educação em saúde, né? E lembrando que, gente, às vezes a gente tem o controle da chave nas mãos. Daqui a pouco a gente vai ver que tem coisas que são privativas, mas tem coisas que eu posso delegar e que eu posso diluir responsabilidades dentro da minha equipe. O enfermeiro tem... tinha uma professora do mestrado que ela costumava dizer muito isso, a professora Magda, que eu tanto amo. Ela falava muito do controle das chaves na disciplina dela de processo de cuidar, né? E aí, você tem controle? Todos os armários estão com você, as chaves? Isso não é saudável, tá? A gente precisa, enquanto líderes, diluir responsabilidades na equipe, tá bom? Isso faz parte do processo de planejamento, de cuidar. Quem que você pode colocar para cuidar do estoque? Outro que vai cuidar de outro tipo de recurso dentro da unidade? Enfim, assim como a educação em saúde, que é o que a gente está falando nesse tópico amarelinho aí, né? Essas ações em grupos. Claro que você tem que ter participação ativa, mas nem sempre precisa ser somente você. Tá, pessoal? Outra coisa, quadrinho rosa de novo, planejar e gerenciar e avaliar ações desenvolvidas por auxiliares, a gente já falou disso, auxiliares, técnicos, agentes comunitários, agentes de endemias, todos esses profissionais acabam ficando sobre nossa responsabilidade de supervisão. Existem até debates e demandas aí de que nós não somos, temos responsabilidade sobre outros profissionais. Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos, fluxo. Olha o protocolo de novo, gente, pelo amor de Deus, protocolo. Não consigo ter consulta de enfermagem, não consigo ter estratificação de risco, não consigo ter... Se eu não tiver protocolo, ele não vem para engessar, ele vem para nortear, para dar diretrizes. E existe método para elaborar protocolo, tá, gente? Continue nos acompanhando no canal, que vai ter vários vídeos falando sobre como elaborar um protocolo. Falei aí, foi relacionado à PNAB, tá? A Política Nacional de Atenção Básica, só atribuições dos enfermeiros. Vocês viram que são muitas atribuições, que a gente precisa se empoderar. E aí eu quero que vocês pensem: Patrícia, eu faço metade disso aí. Tá ótimo, tá caminhando já, precisa agora se empoderar das demais. Mas e a outra metade da sua vida de trabalho? É só com isso ou ela tem outras atribuições específicas, né? Como que tá? De que profissional você vem executando as atividades? São suas mesmo? Ou então você tá abraçando coisas de outro profissional da equipe? Gente, a gente precisa refletir, sinceramente, precisamos refletir, tá? Todos esses quadros de atribuições estão embasados numa lei maior, que é a nossa lei do exercício profissional, que eu já falei um pouquinho dela, 7.498 de 86. Não é novo, gente, é novo, né? Tudo isso é novo? Não. A Patrícia falou da PNAB, que é de 2017, ela tá embasada na lei do exercício profissional, que é de 86, tá bom? E essa lei do exercício profissional, ela nos traz aí todas as demandas importantes, né? As demandas necessárias para que a gente execute
adequadamente as nossas funções. Atento. Concurseiros de plantão, fiquem atentos. Quando a gente fala de quais são as nossas competências, o que compete ao enfermeiro, dentro da lei do exercício profissional, a gente tem duas categorias, o que é privativo e o que pode ser de responsabilidade de outros membros da equipe também, ou seja, além do enfermeiro, é de responsabilidade de outros membros da equipe. Então, concurseiros de plantão, fiquem atentos a esses dois quadros que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é para o que é privativamente, o que compete privativamente ao enfermeiro. Isso, gente, já vamos ouvir essas coisas tendo noção de que isso não tem jeito, é privativo seu. Se você não fizer, ninguém mais vai poder fazer, tá bom? Não tem jeito. Isso tem que ser executado na nossa prática. E aqui lembrando que a lei do exercício profissional, ela é generalista. Eu quis trazer para vocês darem uma olhada, mas ela não se resume à atenção primária, então já serve para outras classes profissionais também. Então a gente outras áreas profissionais, né? Então a gente tem a letra A, né? Direção do órgão de enfermagem, integrante de estrutura básica da instituição de saúde, seja ela pública, privada. Então, direção de órgão de enfermagem é privativa ao enfermeiro. Letra B, organização e direção dos serviços de enfermagem, de suas atividades técnicas e auxiliares. Então, quem pode organizar e dirigir isso somente é o enfermeiro, tá, pessoal? Aí a gente tem algumas que foram vetadas, a gente vai para a letra H. Foi vetado, né? A gente vai para H. Consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então, é a gente, né? É de nossa responsabilidade. E eu deixei destacadinho para vocês, consulta de enfermagem. Nossa, privativa, nossa. Prescrição da assistência de enfermagem, não deixem que outro profissional prescreva. Cuidado, assistência de enfermagem, isso é nosso, tá? É privativo. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com riscos de vida. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisão imediata. Gente, por isso que a gente precisa ter conhecimento, não tem jeito, tem que buscar todo dia, qualificação tem que ser todo dia, né? Você tá aí diante do seu serviço, diante do seu processo de atuação, os alunos que estão aí em processo de formação, já saibam que nossa vida não tem um fim do estudo, acabei e pronto. Não, a gente precisa estudar e se educar e pesquisar todos os dias. A gente tem aqui a letra C que eu tinha pulado, que tá aqui embaixo, né, em lilás, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Tudo isso é nosso, privativo. Agora a gente vai para um outro quadro que tem ações que devem ser desenvolvidas por você e que também podem ser desenvolvidas por outros membros da equipe. O que quer dizer isso, pessoal? Isso quer dizer que mais uma vez, a gente pode diluir responsabilidades em algumas coisas. O que é privativo, não, é nosso. Mas o que não é privativo, que pode ser desenvolvido por outros membros da equipe, a gente precisa aproveitar, né, ao máximo o que a gente tem nas mãos. Muitas vezes é muito pouco isso que a gente tem de recursos humanos, às vezes até de recursos materiais, são muito escassos. E a gente aí precisa, em relação a recursos humanos, diluir o que eu posso diluir para que eu consiga fazer o que é privativo, para que eu precise e consiga executar o que de fato, né, é minha atribuição. Vamos lá, como integrante da equipe de saúde, de acordo com a 7.498 de 86, letra A, eu posso fazer a participação no planejamento, execução, avaliação da programação de saúde, então todo mundo pode te ajudar aí na programação de saúde, participação na elaboração e execução de avaliação dos planos de assistência em saúde, né? Planejamento, isso aí fala de prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Podemos sim, tá? Desde 1986. Prescrever, mas tem que ter protocolo, tá bom? Vamos lá, pessoal. A participação nos projetos, em projetos de construção ou reforma de unidades. Claro, gente. Claro, quem sabe? Quem é a linha de frente do cuidado? Quem que tá ali na ponta? Quem que sabe exatamente o que fazer em cada sala, o que fazer, por que fazer? A gente tem mais é que participar da construção, da
planta, dos fluxos estruturais aí em relação à planta física de instituições de saúde. Precisamos fazer parte. Precisamos fazer parte, tá? Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, aqui mais para o campo hospitalar, a gente tem as nossas ações e estratégias para isso. Prevenção e controle sistemático de danos que podem ser causados, né? Aí a questão da segurança do paciente, a gente tem que estar sempre tratando, utilizando métodos para evitar aí eventos adversos a esses pacientes. Letra G, e aí tem uma sequência aqui que eu vou seguindo: assistência de enfermagem gestante, parturiente, acompanhamento da evolução do trabalho de parto, execução do parto sem distocia, educação visando a melhoria da saúde da população, assistência parturiente ao parto normal, identificação das distocias obstétricas e tomadas de providência até a chegada do médico, realização de episiotomia, episiografia e aplicação de anestesia local quando necessária, né? A gente sabe que nós temos aí muitos enfermeiros qualificados, especialistas em obstetrícia. Continuando aqui no campo das atribuições, vocês viram que não são poucas, são muitas. Nós precisamos se empoderar delas, pessoal. Eu trouxe aqui até uma ênfase para o nosso próximo conteúdo, tá? Para a gente entender o quanto a gente é especial na atenção primária, o quanto não existe SUS. Não existe, gente, não existe SUS. Não existe atenção primária, não existe unidade de saúde sem enfermagem, tá bom? Nós somos importantes nesse processo, gestores precisam entender, todo mundo precisa entender a nossa importância. A gente está vivenciando um momento, estamos aí vivenciando um momento em que é propício para todo mundo começar a entender isso, né, gente? Muito propício. Continuamos na luta, juntos, a gente vai conseguir, sim, eu tenho certeza absoluta. 2020, ano da enfermagem, né, pela OMS, e a gente tem aí mais que um ano da enfermagem. E que ano da enfermagem, hein, gente? Vamos lá, continuando. Consulta, gente. Deixei aqui um gancho para essa atribuição tão importante, porque não são só as legislações que são importantes, elas são essenciais, mas existem outras fontes que são muito essenciais, as evidências científicas. E quando a gente parte para os estudos de artigos, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas referências para vocês estudarem mais aprofundado. A gente encontra, quando a gente busca lá atenção primária, processo de enfermagem, consulta de enfermagem, a gente encontra, né, a consulta de enfermagem dentre as atribuições do enfermeiro mais importantes, porque ela organiza o trabalho do enfermeiro, né? Ela faz com que o enfermeiro conheça a população que ele está assistindo. Pelos diagnósticos elencados na consulta, o enfermeiro consegue fazer grupos realmente embasados ali. Olha, eu tenho 20 diagnósticos disso, eu vou pegar todos esses pacientes e vou fazer um grupo sobre isso. Então, gente, de acordo com a ciência, com os artigos científicos, a consulta de enfermagem é eixo norteador de práticas na atenção primária à saúde, tá? Vou fazer mais futuramente um próximo vídeo falando sobre a consulta de enfermagem em si, tá? Dessa importância, do porquê que ela é esse eixo norteador de práticas. Mas, já dando um ganchinho aí, é o nosso instrumento de autonomia profissional, né? Por meio dela, a gente executa o nosso método de trabalho. Que método é esse? A gente já falou em outro vídeo. A gente utiliza, então, vários métodos científicos, que além dos métodos científicos relacionados, além do processo de enfermagem, como nossa base, né, nossa centralidade aí dentro da consulta de enfermagem, nós temos as teorias, que são muito importantes a gente conhecer. Vocês estão percebendo o quanto vai ser importante, rica as nossas discussões aqui? Outro tema, teorias de enfermagem. Credo, Patrícia, você vai falar de teoria, eu não aguento falar de teoria, muita coisa. Não, gente, vamos tentar ser prático? Vamos fazer da forma mais prática possível? Vamos tentar mostrar essas teorias na prática, como seria a execução delas? Dar exemplos? Vamos lá, gente. A gente consegue aí, porque teoria é a visão. É a visão sobre a qual eu enxergo o meu processo de enfermagem. Se eu conheço a teoria, eu consigo. Não preciso nem de um papel
Às vezes eu não preciso de papel, de um instrumento para falar de teoria, para executar uma consulta, se eu conheço a teoria, a visão pela qual eu estou enxergando o meu paciente naquele momento. Então a gente tem, além disso, as taxonomias, que tá, como a seta tá puxadinha aí, vocês vão ver. Tá dentro do processo de enfermagem, né? Segunda etapa, que a gente vai fazer diagnóstico de enfermagem. Eu preciso de método científico para diagnóstico, tá bom? Então, por isso que a consulta é eixo norteador da prática do enfermeiro, é uma atribuição muito importante na atenção primária à saúde. Então, finalizo aqui esse vídeo, deixo as referências aí para vocês, dizendo que as próximas discussões vão ser tão ricas quanto essas, tá? Dizendo para vocês que a gente precisa se empoderar das nossas práticas, não dá mais para sermos aqueles profissionais que escutam e executam, que sabe, que tá procurando outras coisas para fazer, mas perde o feeling, contato com o paciente dentro de uma sala, que deixa de fazer qualquer uma das outras atribuições para atender um telefone, ficar lá no balcão agendando uma consulta, atendendo um telefone. Pessoal, precisamos muito do apoio de gestores públicos, porque enfermeiro ele não estudou, né, tantos anos, 5 anos na faculdade que eu dou aula, sempre falo isso para os meus alunos, para atender telefone, para fazer a faxina, para lavar o banheiro da unidade. A gente foi, né, desde a nossa lei do exercício profissional, escolhidos, né, estrategicamente, desde Florence Nightingale, essa grande mulher, né, que nos deu visão para a enfermagem, e a gente, às vezes, acaba deixando de seguir os princípios desse empoderamento, dessa força, e a gente precisa lutar, né, lutar com sabedoria, lutar sobretudo com argumentos. Porque muitas vezes a gente quer lutar sem argumentos. Aí, muitas vezes, é por isso que eu repito, capacitar para empoderar. A gente precisa buscar essa qualificação. Patrícia, meu serviço não oferta. Gente, peraí. Será que a única responsabilidade de oferta é do serviço? Eles têm parcela deles de responsabilidade? Sim, com toda certeza, de capacitação, mas não é a única. Eu agradeço grandemente mais um dia, mais um vídeo, e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e com certeza a Ele toda a honra, toda a glória, não somos nada, né? Sem esse Deus maravilhoso. Fiquem com Ele. Beijo.